conceito quanto ao Estado laico. Um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. A partir da ideia de laicidade, o Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões sobre as demais. O Estado laico trata todos os seus cidadãos igualmente, independente de sua escolha religiosa, e não deve dar preferência a indivíduos de certa religião. O Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, evitando que grupos religiosos exerçam interferência em questões políticas. Por outro lado, isso não significa dizer que o Estado é ateu ou agnóstico. A descrença religiosa é tratada da mesma forma que os diversos tipos de crença. História do Estado laico. O laicismo é uma doutrina que defende que a religião deve ter influência nos assuntos do Estado. Essa ideia foi responsável pela separação moderna entre a Igreja e o Estado e ganhou força com a Revolução Francesa. Portanto, podemos dizer que o Estado laico nasce com a Revolução Francesa e que a França é a mãe do laicismo. Nos anos que seguiram a Revolução, o Estado francês tomou medidas em direção ao laicismo propriamente dito. 1790, todos os bens da Igreja foram nacionalizados. 1801, a Igreja passou para a tutela do Estado. 1882, o governo determina que o sistema de ensino público deve ser laico. 1905, a França se tornou um Estado laico, separando definitivamente Estado e Igreja e garantindo a liberdade filosófica e religiosa. 2004, entra em vigor uma lei que proíbe vestes e símbolos religiosos em quais estabelecimentos de ensino. Vamos lá. Agora vai ser as violações do Estado laico no Brasil. Bancada evangélica, primeira. A segunda, artigo 79 do regime interno da Câmara dos Deputados. Terceira violação, propaganda eleitoral religiosa. Quarta, programas religiosos na TV aberta. Quinto, uso de prédios públicos para cultos religiosos. Sexto, expressão Deus seja louvado nas notas de real. Sétimo, crucifixo nas paredes dos tribunais. Oitava, decisões judiciais citando a Bíblia. Nona, leis que limitam direitos fundamentais com base em moral religiosa. E a décima, ensino religioso nas escolas públicas. Como o Brasil pode ser considerado um Estado laico se não exerce a função de um Estado laico? O Brasil é o maior país católico do mundo, com a estimativa de 127 milhões de fiéis, o que equivale a 65% da população do país e aproximadamente 12% dos católicos no mundo. Mesmo com a maioria católica, o país oficialmente é um Estado laico, ou seja, adota uma posição neutra no campo religioso, busca a imparcialidade nesses assuntos e não apoiando, nem discriminando uma religião. Apesar de citar Deus no preâmbulo, a Constituição Federal afirma no artigo: estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciando-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Esse trecho de nossa Constituição afirma, portanto, que o Estado brasileiro não pode se manifestar religiosamente. Também vale notar que no artigo 5º do inciso 6º também diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Dessa forma, a liberdade religiosa na vida privada está completamente mantida, desde que
devidamente separado do Estado. Em 2012, o Ministério do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, fez afirmações nesse sentido em sua decisão sobre o aborto de anencéfalos. Ele afirmou que os dogmas da fé não podem determinar o conteúdo dos atos estatais. Também sustentou que as concepções morais e religiosas unânimes, majoritárias ou minoritárias não podem guiar as decisões do Estado, devendo, portanto, se limitar às esferas privadas. Polêmica o caso dos crucifixos com repartições públicas. Uma das principais polêmicas em relação à laicidade do Estado brasileiro é o uso de símbolos religiosos com crucifixos em, em repartições públicas de acordo com críticos, essa prática fere os princípios do Estado laico, porque uma vez que que as instituições públicas ostentam símbolos de uma religião, estariam privilegiando-a em detrimento das demais crenças ou descrenças. A a controvérsia já motivou decisões como o do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou a retirada de crucifixo de todos os prédios da Justiça Gaúcha em 2012. Mas a decisão foi revertida mais tarde pelo Conselho Nacional da Justiça, que entendeu que a colocação dos crucifixos não excluía ou diminuía a da garantia dos que praticam outras crenças. Também não afeta o Estado laico porque não induz nenhum indivíduo a adotar qualquer tipo de religião. Os outros pontos que a laicidade não estaria sendo respeitada são a frase "Deus seja louvado", imprimido no canto das notas da moeda oficial do país, o real, e a expressão "sob proteção de Deus", inserida no preâmbulo da Constituição Federal. Posições do Estado em relação à religião. Apesar de a laicidade ser adotada em diversos países mundo afora, alguns exemplos são Estados Unidos, Japão, Canadá, Áustria e África do Sul. Ainda existem outras formas de relação entre Estado e religião. Abaixo relacionamos algumas delas. Estado confessional. O Estado confessional é aquele que adota oficialmente uma ou mais religiões. Existe influência religiosa nas decisões do Estado, mas o poder secular predomina. São exemplos de Estados confessionais. Reino Unido. A Inglaterra, maior nação do país, adota o cristianismo anglicano como religião oficial. Bispos anglicanos têm direito a 26 vagas na Câmara dos Lordes, equivalente ao nosso Senado. Na prática, é o primeiro-ministro e a Câmara dos Comuns que concentram o poder político. Dinamarca. O Estado dinamarquês adota o cristianismo luterano como sua religião. Na prática, há ampla liberdade religiosa no país, onde vivem muitos imigrantes muçulmanos. Butão. A Constituição do país estabelece o budismo tibetano como religião oficial. Essa nação asiática garante liberdade religiosa, mas tem colocado limites a práticas de outras religiões, como atividades missionárias e construção de templos. Arábia Saudita. Islamismo. Adota oficialmente o Islã e proíbe a prática de qualquer outra religião. Todos os cidadãos sauditas devem professar a fé islâmica sob pena de serem executados pelo crime de apostásia. A bancada evangélica. Além da presença de referenciais religiosas em instituições estatais, existe preocupação em relação ao crescimento do grupo de deputados federais e senadores evangélicos. A bancada evangélica se opõe a pautas como descriminalização do aborto, da eutanásia e leis contra a discriminação contra homossexuais e transexuais, enquanto defende projetos como o Estatuto da Família, que reconhece como único núcleo familiar a união entre um homem e uma mulher, e a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos. O número de evangélicos apenas cresce no país,
Isso se refletiu na composição do Congresso. De acordo com dados da Câmara, a bancada evangélica teria cerca de 200 integrantes, 198 deputados, incluindo alguns que não estão no exercício do mandato, e 4 senadores. A presença de um amplo grupo, identificado como correntes religiosas, especifica e vista como um desafio para a laicidade do Estado, uma vez que muitas das pautas citadas possuem relação com a convicção religiosa dos parlamentares. A ideia da família apenas como união entre homem e mulher, por exemplo. A bancada também não é unanimidade entre os próprios evangélicos. Teólogos, ouvindos no 10º seminário LGBT na Câmara, entendem que o grupo é fundamentalista porque busca impor suas convicções morais a toda a sociedade, além de fazer proselitismo religioso, ou seja, promover esforço para converter pessoas para a sua religião.